questão 143, lembrando que essa é a prova amarela, tá? Então vamos lá. Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. Beleza, então você vai pensar aí em 100 parcelas mensais. Pronto. Vamos continuar. O que mais ela diz? Ela diz o seguinte: o valor da primeira delas é fixado no momento da compra com o pagamento dessa primeira parcela. Beleza, então tá, até aí entendi. O pagamento ele pode ser feito em até 100 parcelas, né? Poderá ser pago em 100 parcelas e a primeira parcela ela é fixada no momento da compra com o pagamento dela. Beleza. A partir da segunda parcela, o valor é determinado pela aplicação de um acréscimo percentual fixo, ao valor da parcela anterior. Isso é muito importante, né? Por mais que a questão tenha um texto grande e tenha dados técnicos, né? Você precisa ter bastante atenção aí para você perceber onde está a pegadinha dessa questão. Então, a pegadinha dessa questão ela está exatamente nesta frase, tá? Então, ele diz o seguinte: o valor da parcela vai ser calculado como um acréscimo fixo ao valor da parcela anterior. O que isso significa? Bom, primeiro que nós já sabemos que vão ser pagas 100 parcelas e que a primeira parcela é paga no ato do contrato, tá? Então, o valor da primeira parcela é fixado e pago no ato da compra. Beleza. Mas quando ele diz que a partir da segunda parcela o valor é determinado pela aplicação, olha só, aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Então, ao valor da parcela anterior significa o quê? Significa que a cada parcela o valor dessa prestação vai ficar maior, tá? Então, essa modalidade aí que é vou colocar assim, ó, de parcelas crescentes. Isso significa que o valor das parcelas, ele é um valor crescente. Não se esqueça disso. As parcelas, elas são crescentes. Os valores vão aumentando com o passar dos meses. Beleza, entendi. Esse era o ponto mais importante para você entender. O primeiro ponto que é bastante importante é você saber que o valor da primeira é fixado e pago no ato da compra, tá? Então, o primeiro valor tá sendo dito aí, né? Da primeira delas é fixado no momento da compra com o pagamento dessa primeira parcela. Então, o pagamento dessa primeira parcela, ele acontece na hora que você compra o imóvel. Beleza? Já entendi, você repetiu isso 3 vezes. Já entendi? Bora para frente? Bora. Vamos lá. Aí, olha só. Como atrativo, a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês do aniversário do comprador. Significa que a imobiliária vai pagar para você aquela parcela quando a parcela coincide com a data, com o mês do seu aniversário. Bom, ficou bom, né? Ficou interessante isso aí. Um cliente que faz aniversário no mês de maio, olha só, o mês de maio, o que é importante? O mês de maio. Se ele faz aniversário no mês de maio e ele decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária e pretende escolher, olha só o que ele vai fazer. Ele pretende escolher o mês mais adequado para realizar essa compra, de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível. Tá, entendi. Então ele faz aniversário no mês de maio. Tá. E ele quer fazer a compra desse apartamento de modo que ele vá ganhar mais benefícios, né? O benefício é a imobiliária vai pagar todo mês que for, em todo ano, no mês do seu aniversário, quem paga a parcela é ela. Beleza, entendi. Ele quer pagar o menor valor possível.
Então, qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra do apartamento? Então, vamos lá. Para realizar a compra do apartamento, nós temos aqui alguns detalhes. Ó, alguns detalhes. Primeiro, o mês, né? O mês do aniversário dele, naquele ano, tem que estar dentro das parcelas para ele ganhar. Isso significa que, primeira coisa, como o aniversário dele, vou colocar aqui, ó, vou escrever aniversário, aniversário, o aniversário dele é no mês de maio. Então, automaticamente, naquele ano, após o mês de maio, ó, após o mês de maio, qualquer mês que vier depois de maio, não é um mês bom para que ele faça a compra. Então, meses após maio não são interessantes, porque naquele ano ele não ganha o benefício de a imobiliária pagar pela parcela do aniversário dele. Pronto, é isso. Portanto, o mês de junho não é bom e o mês de agosto não é bom. Sobraram aí o mês de maio, o mês de abril e o mês de fevereiro. Agora preste atenção. O enunciado diz que o valor da parcela ele vai conhecer no dia da compra. E no dia da compra ele tem o pagamento da primeira parcela. Olha lá, ó, existe o pagamento dessa primeira parcela. Então a primeira parcela ela não tem bonificação. Comprou, paga a primeira parcela. Então ele não pode também comprar no mês de maio. Porque se ele adquirir o apartamento no mês de maio, naquele ano ele perde o benefício de ter o pagamento de uma parcela efetuado pela imobiliária, porque, pela regra, o primeiro pagamento, a primeira parcela, ela existe, né? Esse primeiro pagamento, ele existe. Então, não pode ser o mês de maio, senão ele não ganha. O mês de maio não pode ser a primeira parcela. Aí nós temos mais duas opções. O mês de fevereiro e o mês de abril. E muita atenção, prestem muita atenção nisso, porque eu frisei para vocês várias vezes que as parcelas, elas são crescentes, tá? Depois da prova, muita gente falou, gente, essa questão 143 tem duas respostas. Essa questão vai ser anulada. Não vai ser, não. Quem falou isso é porque não leu direito. Por quê? Toda parcela, olha só, toda parcela funciona da seguinte maneira: existe o valor da parcela mais o valor de juros referente à parcela, que é a parcela mais os juros. Esse juros é o quê? É o valor que você paga sobre a dívida que você tem. O financiamento funciona dessa forma, tranquilo. Porém, aqui não está dizendo que é assim. Aqui está dizendo que os juros, uma taxa, vai ser acrescentada em cima da parcela anterior e não em cima da parcela atual. Perceberam isso? Então isso significa que as parcelas elas são crescentes. Cada parcela ela é composta pela parcela anterior mais um acréscimo, então ela fica maior. E a próxima parcela vai ser essa parcela atual mais uma taxa. Então as parcelas elas são crescentes. Isso é decisivo. Por que isso é decisivo? Porque, preste atenção, como essa pessoa que vai adquirir, vai comprar esse apartamento, ele não vai comprar no mês de maio, porque ele quer ter mais benefício, o melhor possível. Isso significa que, como ele não vai fazer a aquisição do apartamento no mês de maio, ele vai ganhar o mês de maio, porque é a imobiliária que vai fazer este pagamento da parcela do mês de maio. Então, esse mês de maio aqui, ele não paga. Beleza. Mas qualquer mês anterior, abril ou fevereiro, ele vai ter esse benefício? Vai. Porém, preste atenção. Antes do mês de maio, nós temos outros meses, né? Nós temos o mês de abril. Antes do mês de abril, nós temos março. E antes do mês de março, nós temos o mês de fevereiro. Nós temos fevereiro, março e abril. Agora preste atenção. Se ele adquirir em fevereiro, vai ser a primeira parcela. Em março, no mês de março, a segunda parcela vai ser a parcela do mês de fevereiro mais um acréscimo que é a parte dos juros. Mais uma taxa.
No mês de abril, o mês de abril vai ser a mesma parcela do valor pago em março, mais uma taxa. Aí você está percebendo que as parcelas elas vão ficando cada vez maiores. Então, como elas vão crescendo, você há de concordar comigo que na terceira parcela teve vários acréscimos. Vai chegar na parcela do mês de maio muito maior, vai ter esse acréscimo aqui como se tivesse um acréscimo 3 vezes. Não é assim porque o valor ele é atualizado, tá? De usos compostos. Porém, você vai poder entender que a parcela ela vai ficando cada vez maior. Se a parcela vai ficando cada vez maior, significa que no mês de maio, essa parcela grandona aqui, ó, quanto maior for para ele, melhor, porque quem vai pagar não é ele. Quem vai pagar é a imobiliária. Entendeu? Então, se ele adquirir no mês de abril, ela vai ter menos tempo para a parcela ficar maior e é ele que vai pagar. Tá? Então, quanto mais longe, quanto mais no início do ano ele conseguir fazer essa compra, se ele comprasse no mês de janeiro, ia ser melhor ainda. Porque a parcela que a imobiliária vai pagar para ele vai ser, naquele ano, vai ser maior. Se ele comprar, se ele adquirir no mês de abril, por exemplo, que seria a letra B, a imobiliária vai pagar para ele em maio, só que só vai ter um acréscimo. Só o acréscimo de ser o acréscimo referente à segunda parcela. E se ele adquirir em fevereiro, ele vai ter o acréscimo do mês de março, do mês de abril e do mês de maio. Então ele vai ter 3 acréscimos em cima da parcela anterior. Entendeu? Então você vai perceber que quanto mais longe do mês de maio, só que antes do mês de maio, porque depois do mês de maio, depois do mês de maio é mais prejudicial. Antes do mês de maio, ele tem uma vantagem. Quanto antes, melhor. Tá? Se fosse lá em janeiro, seria melhor ainda, porque a parcela em maio seria maior e essa parcela não vai ser a parcela que ele vai pagar. Portanto, a resposta correta aí vai ser a letra A, que é o mês de fevereiro, é o mês mais longe do mês de maio, porém está dentro do mês que ele recebe o benefício de ter o pagamento efetuado pela imobiliária. Pronto, está respondido aí a 143. Vai aparecer o cardzinho aí da próxima questão e eu te vejo lá.